Nós mulheres estamos lendo, os evangelhos, e se eu não me engano foi na segunda-feira que nós lemos João 10 sobre o bom pastor. E é uma passagem tão conhecida, mas queimou tão forte no meu coração, e eu me debrucei nessa palavra, estudei a fundo e eu falei: Jesus, como o Senhor se revela a nós quando nós realmente buscamos a Ele de todo o nosso coração. Então vamos ler em João 10, a partir do verso 1, que nos diz assim: Eu lhes digo a verdade, quem entra no curral das ovelhas, às escondidas, por sob a cerca, em vez de passar pela porta, é certamente ladrão e assaltante. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro lhe abre a porta, e as ovelhas reconhecem sua voz e se aproximam. Ele chama suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de reuni-las, vai adiante delas, e elas o seguem porque conhecem sua voz. Nunca seguirão o desconhecido, antes fugirão dele, pois não reconhecem sua voz. Os que ouviram Jesus usar essa ilustração não entenderam o que ele quis dizer. Por isso ele a explicou: Eu lhes digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Sim, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pasto. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz. Eu sou o bom pastor. O bom pastor sacrifica sua vida pelas ovelhas. O empregado foge quando vê um lobo se aproximar. Abandona as ovelhas porque elas não lhe pertencem e ele não é seu pastor. Então o lobo as ataca e dispersa o rebanho. O empregado foge porque trabalha apenas por dinheiro e não se importa de fato com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como meu Pai me conhece, eu o conheço e eu sacrifico minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Devo trazê-las também. Elas ouvirão minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. O Pai me ama, pois sacrifico minha vida para tomá-la de volta. Ninguém a tira de mim, mas eu mesmo a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para tomá-la de volta, pois foi isso que meu Pai me ordenou. Quando Jesus disse essas coisas, as opiniões dos judeus a respeito dele se dividiram outra vez. Alguns diziam: Ele está possuído por demônio, está louco, por que ouvi-lo? Outros diziam: Ele não fala como alguém que está possuído por demônio. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Irmãos, meu Deus, o Senhor é fiel e o Senhor se revela a nós. O contexto de João 10, eles estavam celebrando a festa de Hanukkah. O que era essa festa? Era uma festa de uma dedicação. Mas por que essa dedicação? Ela era celebrada no inverno, Nós sabemos que Antíoco Epifânio profanou o templo em 165 a.C. E aí esse templo ele se tornou impróprio para adoração. Só que um exército judeu, liderado por Judas Macabeu, resgatou o templo e dedicou novamente ao Senhor. Então eles usavam essa festa para celebrar nessa vitória que eles tiveram de reedificar o templo e voltar a adorar ali naquele templo. E aqui fala que os sacerdotes, eles avaliavam o seu nível de comprometimento com o serviço que eles faziam no templo, nessa festa. Então, na celebração aqui, relatada nessa festa, Jesus usou o tema de pastoreio de Ezequiel 34. O que fala Ezequiel 34? Fala sobre os falsos líderes, aqueles que não cuidavam das ovelhas, os pastores que estavam desaprovados por Deus. E ali Jesus fazia a distinção entre ele mesmo, o bom pastor, e aqueles que não cuidavam das ovelhas. Então João ele escreveu o capítulo 10 neste contexto. No versículo 1 de João 10 diz: Eu lhes digo a verdade, quem entra no curral das ovelhas às escondidas por sobre a cerca, em vez de passar pela porta,
é certamente ladrão e assaltante. Aqui, pesquisando sobre ali a região, né, daquelas ovelhas, daquele pasto, falava que em regiões desfavoráveis, o pastor ele construía um curral. E aí esse curral, né, tipo de um cercado, era feito com paredes baixas, né, cobertas ali com galhos, para espantar os predadores, né, a fim de guardar ali as ovelhas dentro daquele curral. E o cercado tinha uma porta que era fechada com ramo, ou seja, qualquer invasão ali de cercado representava uma ameaça, né, para as ovelhas. E o mau pastor que não cuidava das ovelhas era tido como ladrão e assaltante. Esse ladrão e assaltante o quê? Eles exploravam as ovelhas para atender os seus próprios interesses, ou seja, eles tiravam ali o leite, tiravam ali a lã das ovelhas, as abatiam, fazendo um pouco da sua segurança. E essa foi considerada a acusação mais severa de Jesus contra os líderes judeus. Então foi uma acusação muito séria, que eles não estavam levando a sério o comprometimento ali do seu serviço de cuidar das ovelhas. E Jesus sempre comparando: eu sou o bom pastor, eu sou o bom pastor que dá vida pelas ovelhas. No versículo 2 diz: mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. No contexto econômico e social ali da época, a ovelha e também a cabra era o principal animal pastoreado. O pastoreio ali era essencial para a alimentação daquele povo, para a vestimenta, também para os rituais que eram feitos, no templo. Então, frequentemente ali, os rebanhos eles eram coletivos. Achei muito interessante isso, rebanhos coletivos de famílias ou aldeias, ou seja, um pastor podia cuidar do rebanho de várias famílias. E os pastores ali eles viviam de forma itinerante, ou seja, levavam o rebanho para os campos, para as colinas em busca de alimento, em busca de pastagem, em busca de água. Então era um trabalho árduo, perigoso, porque o rebanho ficava ali exposto a animais selvagens, a ladrões, a terrenos hostis, terrenos que não eram favoráveis para a ovelha, então era um perigo para ela também. E o pastor usava ferramentas típicas. Quais eram? O cajado, para apoio e defesa. E a funda, como a funda que Davi usou ali contra Golias, para espantar os predadores. E à noite, isso aqui que eu achei muito interessante, irmãos. À noite, eles se reuniam, as ovelhas, em um redil. O que é um redil? É um curral. Eu até pesquisei uma imagem aqui, que vê se dá para colocar aqui a primeira imagem. Olha, era um cercado de pedra, esse redil, e as ovelhas ficavam dentro. E o que eu achei muito interessante, diz que uma característica desse redil, havia uma única entrada, e era uma entrada estreita. Então a porta ali era estreita. E isso nos remete o quê? Em Mateus 7, 13 e 14. Vamos ler? Mateus 7, 13 e 14 diz: entre pela porta estreita. A estrada que conduz à destruição é ampla e larga a sua porta, e muitos escolhem esse caminho. Mas a porta para a vida é estreita, e o caminho é difícil, e são poucos os que o encontram. Jesus diz que ele é a porta, ou seja, a porta realmente é estreita. Não somente nessa ilustração, que realmente a porta ali naquele redil tinha que ser estreita. E fala que o pastor ele se torna uma porta viva, porque ele se deita para as ovelhas poderem passar com segurança para dentro do redil. Então ali o pastor ele se torna uma porta viva, e Jesus é a nossa porta. A porta estreita, sim, é difícil, sim, poucos os que encontram, mas é aquilo que nos leva para a eternidade com Jesus. É o caminho que nos leva para a eternidade com Jesus. É estreito, mas nós temos o nosso pastor que nos conduz neste caminho. Assim, o pastor controlava e protegia as ovelhas, ou seja, o redil
segurança, proteção e pertencimento. Ou seja, entrar pela porta significava fazer parte daquele rebanho de verdade. Então, entrar pela porta, que é Jesus, te faz pertencer à família de Jesus, de verdade. Você tem um pastor de verdade que cuida de você. E pular para outro lugar era atitude de ladrão ou invasor. Como diz no versículo 1 aqui, tinha que passar pela porta. Se pulasse a cerca, era considerado ladrão e assaltante. Ou seja, tinha que passar pela porta. Ou seja, nós temos que passar pela porta, que é Jesus. O versículo 3 diz: o porteiro lhe abre a porta, e as ovelhas reconhecem sua voz e se aproximam. Ele chama suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. O 4 diz: depois de reuni-las, vai adiante delas, e elas o seguem porque conhecem sua voz. Nunca seguirão um desconhecido, antes fugirão dele, pois não reconhecem sua voz. Irmãos, como Deus tem falado conosco sobre conhecer a Ele. Como o Senhor tem falado conosco nesses dias, da importância de nós termos um relacionamento com Ele. Você só vai conhecer a voz de alguém se você se relaciona com essa pessoa. Se um estranho falar na rua, eu não vou saber reconhecer quem é, eu não conheço. Então você só vai reconhecer a voz do Senhor se você caminhar com Ele, se você buscar a Ele, e aí você vai saber reconhecer a sua voz. Então nós sabemos da importância, irmãos, de nós buscarmos ao Senhor, conhecermos ao Senhor. As ovelhas respondiam à voz específica do seu pastor. O pastor ia diante do rebanho, não apenas atrás, guiando por pastos e por águas. Como nos diz o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas. Esse é o nosso pastor. É onde nós encontramos descanso, é onde nós encontramos a água, o alimento, tudo que nós precisamos, irmãos. De nada nós temos falta. Salmo 23. Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Se é nada, irmãos. Nada há de nos faltar, porque nós temos o Senhor. Uma característica é que muitas vezes, no contexto da época, vários pastores guardavam seus rebanhos juntos, em um redil comum à noite. A imagem 2, Henrique. Aqui nós vemos várias ovelhas no mesmo redil e o pastor continua ali na porta guardando as ovelhas. Mas ali dentro é várias ovelhas de vários rebanhos. E diz que de manhã cada pastor chamava as suas ovelhas do seu rebanho com um som característico e apenas o seu rebanho respondia. Ou seja, elas realmente conheciam o seu pastor. Mesmo em meio a vários pastores ali, várias ovelhas diferentes, elas sabiam reconhecer a voz do seu pastor. Uma curiosidade, no Oriente Médio, o pastor tem a fama de conhecer muito bem suas ovelhas. Ele as conduz com melodias de flauta, canções ou comandos verbais. Ou seja, o pastor usava de melodias diferentes para ali chamar a atenção das suas ovelhas. Versículo 6 diz: os que ouviram Jesus usar essa ilustração não entenderam o que ele quis dizer. Por isso ele a explicou: eu lhes digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Ou seja, as ovelhas não deram ouvidos à voz de outros, à voz de estranhos. Elas só ouviam a voz do seu pastor. E a que vozes nós temos ouvido nos dias de hoje, irmãos? Diante de tantas vozes, de tantas informações, de tantos abalos, de tantas coisas que têm acontecido, qual é a voz que a igreja tem ouvido? É a voz do nosso pastor que nos diz que está conosco? Ou é a voz de falsos pastores? Daqueles que não têm o controle das coisas.
Nosso pastor tem o controle das coisas. Então nós podemos descansar nessa certeza, irmãos, que nós temos um bom pastor que nos protege, que cuida de nós, que zela pelas suas ovelhas, que se entregou pelas suas ovelhas. Esse é o nosso bom pastor. O versículo 9 diz: sim, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pasto. O pasto era a área com grama, erva e arbusto, onde as ovelhas podiam se alimentar. Na região ali de Israel, da Palestina, tinha muitas áreas secas e rochosas. Ou seja, encontrar uma boa pastagem era um trabalho árduo do pastor, mas ele conduzia as ovelhas para um local fértil. E eu achei essa palavra muito boa. O pastor conduzia as ovelhas para uma terra fértil. O nosso pastor Jesus nos conduz para uma terra fértil. Nós somos chamados para o que, irmãos? Para darmos frutos. E para você dar fruto, a terra tem que ser o que? Fértil. E Jesus é a nossa terra fértil. É nele que nós produzimos os frutos, porque nós estamos ligados na videira verdadeira que é Cristo. Nós somos os ramos e nós somos chamados para dar fruto. Aquele que não der fruto, ele vai atirar e jogar e lançar fora. Nós somos chamados para dar frutos. E nós temos o que nós precisamos, que é Jesus. Sem Ele nada podemos fazer. Sem Jesus nada podemos fazer. Então o segredo é estarmos ligados na videira verdadeira, que é Cristo, para que nós possamos dar frutos. É a imagem 3, Henrique, é a última imagem. O pastor conduzindo ali as ovelhas para uma terra fértil. Do lado você vê uma terra seca, uma terra infértil e produtiva, mas o Senhor Jesus nos conduz para uma terra fértil, uma terra produtiva, para darmos frutos. O versículo 10 diz: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz. Irmãos, a gente usa esse versículo muitas das vezes de uma maneira errada, né? Nós falamos que o diabo veio para matar, roubar e destruir. E realmente o diabo veio para matar, roubar e destruir a nossa vida. Mas aqui nós falamos dos falsos profetas, dos falsos mestres. Eles, neste contexto, que vieram para matar, roubar e destruir. Os falsos pastores, os pastores maus. Mas nós vemos que Jesus, em contrapartida, vem para nos dar vida. Uma vida plena que satisfaz. Uma vida em abundância. E a abundância a gente vê que é ligada à imagem de conduzir as ovelhas para aquela pastagem, onde tem uma terra fértil. Essa é a vida em abundância que Jesus tem para nós. O versículo 11 diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor sacrifica sua vida pelas ovelhas. O empregado foge quando vê o lobo se aproximar. Abandona as ovelhas porque elas não lhe pertencem e ele não é seu pastor. Enquanto o lobo as ataca e dispersa o rebanho. O empregado foge porque trabalha apenas por dinheiro e não se importa de fato com as ovelhas. Aí eu fui pesquisar por que está falando deste empregado, né? E eu vi que as pequenas aldeias que tinham, muitas das vezes elas criavam rebanhos comunitários, ou seja, não tinha um pastor. E aí elas criavam rebanhos comunitários e contratavam um empregado para cuidar das ovelhas. Né? No entanto, o empregado não era o pastor. Então ele não tinha aquele encargo, aquela responsabilidade de cuidar bem das ovelhas. Ou seja, se ele via um perigo, se ele via um animal selvagem, se ele via algo, qualquer coisa que o assustasse, ele fugia. Saía correndo. Né? Então o lobo as ataca e dispersa o rebanho. O empregado foge. Ou seja, ele só estava ali pelo dinheiro, só por interesse, né? Ele realmente não queria, não tinha ali o encargo de cuidar daquelas ovelhas. Mas aí no 14 Jesus vem novamente: eu sou o bom pastor. Conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como meu Pai me conhece, eu o conheço e eu sacrifico minha vida pelas ovelhas. Jesus vem a contrapartida, irmãos.
nos mostrando que Ele de fato é o bom pastor, que se sacrifica. E quando tem aqueles que só pensam nisso, Jesus não. Jesus, Ele pensa em nós, Ele pensa em mim, Ele pensa em você. Ele se entregou, se sacrificou por nós. E é por isso que nós estamos aqui. Versículo 16 diz: tenho outras ovelhas que não estão neste curral, devo trazê-las também. Elas ouvirão minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Aqui ele fala dos gentios. Os gentios que ele ainda iria trazer para o seu rebanho. E no final diz: haverá um só rebanho e um só pastor, judeus e gentios, um só povo e um só Senhor. Um só rebanho, um só pastor, um só povo e um só Senhor. No final estaremos todos juntos com Ele. Ele vai trazer todos. Todos aqueles que o Pai escolheu e deu a Jesus, Ele vai trazer. Todos. Todos aqueles Ele vai trazer. O 17 diz: o Pai me ama, pois sacrifico minha vida para tomá-la de volta. Ninguém a tira de mim, mas eu mesmo a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para tomá-la de volta, pois foi isso que meu Pai me ordenou. Aleluia! Irmãos, Jesus se doou por nós. Jesus se entregou. Irmãos, Ele se entregou, Ele se doou, foi voluntário. Aqui Ele diz: o Pai me ama, pois sacrifico minha vida para tomá-la de volta. Eu sacrifico a minha vida para tomá-la de volta. Ninguém a tira de mim. Não foi ninguém que tirou a vida de Jesus, Ele mesmo a deu. Tenho autoridade para entregá-la e tenho autoridade para tomá-la de volta. Com a mesma autoridade que Jesus morreu na cruz, foi a mesma autoridade que o fez ressuscitar. Com a mesma autoridade que Ele morreu, Ele ressuscitou. Ninguém tirou a vida de Jesus, foi Ele que deu. Ele se doou, foi voluntário. A morte não pôde conter o Senhor. Vamos ver Atos, me lembrei de Atos 2, 23, Henrique. Atos 2, 23 e 24. Ele foi entregue conforme o plano pré-estabelecido por Deus e seu conhecimento prévio daquilo que aconteceria. Com a ajuda de gentios que desconheciam a lei, vocês o pregaram na cruz e o mataram. Mas Deus o ressuscitou, libertando-o dos horrores da morte, pois ela não pôde mantê-lo sob seu domínio. A morte não pôde manter Jesus sob o seu domínio. Deus o ressuscitou. A morte não tem poder sobre Jesus, irmãos. Ninguém foi que tirou a vida de Jesus. Ele se entregou. Versículo 19. Quando Jesus disse essas coisas, as opiniões dos judeus a respeito dele se dividiram outra vez. Alguns diziam: ele está possuído por demônio, está louco. Por que ouvi-lo? Outros diziam: ele não fala como alguém que está possuído por demônio. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? E por que ele usa os cegos? No capítulo 9 de João, nós vemos que Jesus ele cura um cego de nascença. Havia um cego ali, Jesus mistura ali a saliva na terra, fala: vai se lavar no tanque de Siloé. O cego vai e é curado. E ali os fariseus começaram a indagar aquele cego: mas como assim? Você, cego de nascença, foi curado e ainda mais num sábado? E ali eles começaram a questionar o cego. E nós vemos que Jesus depois ele se revela àquele cego. E aí vem o discurso do bom pastor e a divisão entre os judeus, como nós vemos aqui. Uns achavam que ele estava endemoniado, outros falavam: mas não. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Então, o resumo de João 9,10 é o sinal, que é a cura do cego. E ali gerou a indagação dos fariseus. E Jesus se revela a esse cego como filho do homem. Vamos ler João 9,
Diz assim: quando Jesus soube do que havia acontecido, procurou o homem e lhe disse: você crê no Filho do Homem? Quem é ele, Senhor? Perguntou o homem no céu. Eu quero crer nele. Jesus respondeu: você ouviu e ele está falando com você. Sim, Senhor, eu creio, declarou o homem e adorou a Jesus. Então Jesus disse: eu vim a este mundo para julgar, para dar visão aos cegos e para fazer que os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam por perto ouviram e perguntaram: então você está dizendo que nós somos os cegos? Jesus disse: se vocês fossem cegos, não seriam culpados. Respondeu Jesus: mas a culpa de vocês permanece, pois afirmam que podem ver. Ali os fariseus estavam indagados, irmãos. Jesus curou no sábado, eles não estavam entendendo nada. E o impacto que teve em João 10:21, quando o povo diz: porventura pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Então essa cura do cego era um sinal messiânico. Isaías 35:5 diz: os olhos dos cegos se abrirão. E Ezequiel 34 já havia prometido que quando o verdadeiro pastor viesse, cuidaria das ovelhas e traria a libertação. É engraçado que nós estamos lendo João, concluímos hoje, e em paralelo eu estou lendo Ezequiel. E eu vi, irmãos, que Jesus, ele cumpriu a profecia de Ezequiel 34. João 10 não é só uma ilustração sobre o bom pastor. De fato, Deus tinha prometido para o povo de Israel que traria um verdadeiro pastor, que cuidaria do seu rebanho. E eu trouxe uma comparação com o capítulo que eu estava lendo. Ezequiel 34. Depois os irmãos leem o capítulo todo em casa, que ele é grande. Mas enquanto Ezequiel 34 diz: os pastores de Israel se apacentavam a si mesmos, não cuidavam das ovelhas. Ezequiel 34, 2-6. Em João 10, todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Era isso que Jesus quis dizer, quando ele disse que todos antes, os pastores que vieram antes, eram ladrões e salteadores. Era referente aos pastores de Israel na época. Ezequiel 34, Deus promete: eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas. E aí em João 10, Jesus diz: eu sou o bom pastor. Ezequiel 34, o mercenário abandona as ovelhas diante do perigo. E aí João 10, do 12-13, o mercenário de fato não se importa com as ovelhas. Ezequiel 34, Deus promete buscar a ovelha perdida e curar a ferida. Ezequiel 34, 16. Em João, Jesus dá vida abundante às ovelhas. Em Ezequiel 34, Deus levantaria um só pastor, meu servo Davi. Em João 10, Jesus, descendente de Davi, afirma: dou a minha vida pelas ovelhas. Em Ezequiel 34, as ovelhas conheceriam a voz do seu pastor. E em João 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Irmãos, Jesus é o Verbo encarnado. Jesus cumpriu todas as profecias. Jesus veio e cumpriu tudo aquilo que o Pai havia prometido. Jesus cumpriu. Ele é o próprio Verbo, ele é a própria palavra encarnada. Tudo aquilo que o Senhor prometeu, Jesus veio e fez. Jesus veio e cumpriu. Mas ainda há a última promessa, que é a sua vinda. E eu tenho a certeza de que essa ele vai cumprir também. Para nós concluirmos, Hebreus 10, 36 e 37. Hebreus 10, 36 e 37 nos diz: vocês precisam perseverar, a fim de que, depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo que Ele lhes prometeu. Pois em breve virá aquele que está para vir, não se atrasará. Em breve virá aquele que está para vir, não se atrasará.
comprometido com as nossas vidas. O Senhor tem nos preparado para pregar a sua palavra. E o que nós temos feito com aquilo que o Senhor tem falado? O que nós temos feito com a palavra dele? Irmãos, Jesus está voltando. Isso não é jargão, não é clichê falar isso. Jesus está voltando, Ele está às portas. A terra, a natureza está gemendo, está chorando. O mundo está sendo sacudido, abalado. E nós, como igreja, o que temos feito? Nós temos sido de fato a resposta a este mundo. Nós temos deixado de fato o bom pastor usar as nossas vidas. Mas para isso nós precisamos conhecer a voz do nosso pastor. Nós precisamos conhecer Jesus, irmãos. Gastar tempo com Ele. Ouvir o coração dEle. Ouvir o que Ele quer de nós neste tempo. Nós precisamos, irmãos. Fiquemos de pé. Que nessa oração nós possamos de fato pedir para o Senhor tirar, silenciar todas as vozes, para que nós possamos ouvir apenas a voz do nosso bom pastor. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra. Nós te agradecemos, Senhor, pelo seu cuidado, por ser de fato o nosso bom pastor, aquele que cuida, aquele que protege as suas ovelhas. Obrigada, Jesus, por ter se sacrificado por nós naquela cruz. Obrigada, Senhor, por ter se doado. Esse é o motivo de nós estarmos aqui. É pelo sacrifício que o Senhor fez. É pela obra consumada na cruz do Calvário, que nos dá esperança, que nos dá força, que nos renova, para que possamos permanecer neste caminho, Senhor, que é árduo. A porta é estreita, mas é a porta que nos conduz à salvação. Jesus, guarda essa palavra no nosso coração, Jesus. Guarda a nossa mente, guarda os nossos ouvidos, que não venhamos dar ouvido a vozes estranhas, mas que possamos ouvir e reconhecer a sua voz. Que possamos, Pai, andar em obediência à sua palavra. Que o nosso coração haja um anseio por mais de ti, um anseio pela tua presença, um anseio para estarmos contigo. Que de fato venhamos conhecer e prosseguir em te conhecer dia após dia. Que possamos fazer a diferença onde o Senhor nos colocar, testemunhar da sua palavra, para que enfim o Senhor venha reinar, venha habitar entre nós, Jesus. Guarda essa palavra no nosso coração. Obrigada, Pai, pelo seu cuidado. Obrigada pela tua palavra. Obrigada pela tua presença, que é o que nós temos de mais precioso. Nós te louvamos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, irmãos.